ouve, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor que nasce, glória a Deus. Pelos montes altos, glória a Deus. Pelo mar também, glória a Deus. Pelos passarinhos, glória a Deus. pela noite e o dia, glória a Deus. pela brisa leve, glória a Deus. que de longe vem, glória a Deus. pelo alimento, glória a Deus. pela habitação, pela amizade, glória a Deus. de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, 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 glória a Deus. Olá, bom dia telespectador do Opção para a Vida. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de quarta-feira, hoje 25 de novembro. Queremos inicialmente pedir a compreensão dos nossos estimados internautas e telespectadores que por motivos técnicos nós vamos estar reprisando a mensagem que foi ministrada pelo pastor Moisés, quando na ocasião esteve ministrando a palavra de Deus em nosso templo, pela passagem do 49º aniversário da Igreja do Calvário. Espero a compreensão de todos. Mas antes desejamos fazer uma breve oração. Pai, nós queremos te louvar e te bendizermos, agradecidos pela tua bondade, por tua infinita graça e misericórdia, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Pedimos-te que mais uma vez tu fales ao nosso coração, através da tua palavra que será ministrada mais uma vez nessa oportunidade pelo teu servo pastor Moisés. Portanto, nós te rogamos a tua bênção extensiva a todos os nossos telespectadores, internautas, em nome de Jesus. Amém e amém. Texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a respeito de uma espiritualidade equilibrada. Como desenvolver esta espiritualidade equilibrada? Em primeiro lugar,
O apóstolo Pedro, ele afirma a necessidade de considerarmos o que Deus em Cristo já fez em nós e por nós. No versículo 5, Pedro vai dizer muitas coisas que nós precisamos fazer e acrescentar à nossa fé, do verso 5 ao verso 7. Mas antes do apóstolo Pedro nos dizer o que devemos fazer, acrescentando a nossa fé, ou suprindo a nossa fé, ele afirma que antes da nossa ação, é necessário a nossa consideração, é necessário percebermos o que nós já temos e o que nós já somos em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro importante elemento para uma espiritualidade equilibrada, para uma espiritualidade saudável, é percebermos, considerarmos o que Deus em Cristo já fez em nós e por nós. Veja, no versículo de número 5, que ele usa a expressão, por isso mesmo. Ele começa o versículo dizendo, por isso mesmo. E essa expressão, por isso mesmo, tem a ver com os versículos 3 e 4. O que o apóstolo Pedro está querendo dizer? Por isso mesmo, porque Deus já fez o que fez em nós, e porque nós já temos o que temos, devemos agir. E o que é que Deus fez por nós? O que é que nós temos através de Cristo? E é exatamente isso que ele vai dizer. A partir do versículo 3, eu convido você a observar e a considerar. No verso 3, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Portanto, esse é o primeiro elemento. Coisas nos foram doadas. E as coisas que nos foram doadas, nos foram dadas por Deus através de Cristo, elas promovem vida, elas promovem piedade, elas promovem uma verdadeira espiritualidade. Continuando o texto, ele diz assim, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o verso 4, vamos ler juntos? 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então observe, meus amados irmãos, e aí é quando ele diz no verso 5, por isso mesmo, por causa disto, porque estas preciosas e muito grandes promessas nos foram concedidas. Portanto, o primeiro elemento para uma espiritualidade saudável é considerarmos, percebermos que Deus já nos concedeu, através de Cristo, preciosas e muito grandes promessas. Repita comigo, preciosas e muito grandes promessas. Ele diz que estas preciosas e muito grandes promessas nos foram dadas. Nós não merecíamos, mas recebemos de Deus através de Cristo por graça. E quais foram, meus amados irmãos, essas preciosas e muito grandes promessas que nós devemos considerar para desenvolvermos uma espiritualidade saudável? Em primeiro lugar, preciosas e grandes promessas que nos foram dadas através de Cristo é o perdão dos nossos pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preciosas e muito grandes promessas nos foram dadas por graça, através de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Porque está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Preciosas e muito grandes promessas. Vida eterna, perdão de pecados, livramento da condenação, livramento da ira vindouro. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estas bênçãos já nos foram dadas. Elas são grandes, elas são preciosas e já foram seladas e garantidas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Perdão, livramento, vida eterna, novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jamais se esqueça de que pela graça de Deus em Cristo Jesus, preciosas e grandes dádivas foram derramadas sobre nós, o povo de Deus. Ele nos justificou, Ele nos livrou da condenação, pelo Espírito Santo nós fomos regenerados. Ele afirma isso também, meus irmãos, no capítulo, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, está escrito assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, depois a gente volta para o texto inicial, mas observe aí na sua Bíblia, por favor, 1 Pedro capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que é que Ele fez? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preciosas e muito grandes promessas. O que é que elas foram feitas? Nos foram dadas. Esta é a promessa garantida por Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está afirmando, que através da morte e ressurreição de Cristo, nos foi dada a bênção da regeneração. Pelo poder do Espírito, Deus efetuou em nós uma transformação, tirando o coração de pedra e nos dando um coração novo, vivo, capaz de crer, de compreender, de arrepender-se de seus pecados e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Preciosas e muito grandes bênçãos nos foram dadas. Que promessas são essas? E que nós não poderemos jamais esquecer, e a cada dia precisamos relembrar, rememorar e considerar que nós de fato somos um povo abençoado pela graça de Deus, porque através de Cristo temos perdão, temos regeneração, novo nascimento, justificação, iluminação. Ele nos orienta pelo Espírito e pela palavra, Ele nos dá a direção que vem dEle, Ele nos dá força para enfrentarmos o pecado e o diabo, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz que diante das lutas contra o mal, nós somos fortalecidos pelo poder que há em Cristo Jesus. Ele nos traz promessas de seu retorno glorioso. Apesar desta vida de crise, de pandemia, de enfermidades e de lágrimas, um dia a trombeta vai tocar e o Rei voltará, e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e haverá um novo céu, uma nova terra. Não haverá mais enfermidades, morte, corrupção e maldade, porque no reino do Messias reinará a justiça, a alegria e a paz. Nós temos esperança bendita, e a nossa esperança não está em nós mesmos, nem nos homens. A nossa esperança está no Rei Jesus, que garantiu bênçãos maravilhosas, preciosas e muito grandes promessas. Por isso que Pedro utiliza essa expressão, preciosas e muito grandes promessas. Mas enquanto o Rei não volta,
Enquanto a nossa esperança não se concretiza, Ele nos concede graça e poder para prosseguir de fé em fé, na força do Senhor. Em nós mesmos somos fracos e incapazes, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos edifica, o Senhor nos socorre a cada dia, mês e ano, para perseverarmos até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, o primeiro passo para desenvolvermos uma espiritualidade equilibrada e saudável é considerar estas dádivas preciosas e grandes que já nos foram dadas através de Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Pedro, observa em 2 Pedro capítulo 1. Tendo crido nestas preciosas e muito grandes dádivas, que nos fazem participantes da natureza divina, porque nos regenera, nos livra da corrupção das paixões que há no mundo, porque perdoa os nossos pecados e nos transforma. E aí ele vem para o versículo de número 5. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo. Você pode repetir essa expressão? Por isso mesmo. E aqui nós chegamos ao segundo elemento, o segundo aspecto de uma espiritualidade equilibrada. Ou seja, por isso mesmo, porque Ele já lhe deu preciosas e muito grandes bênçãos, por isso mesmo você é chamado, nós somos chamados à ação. É como se Ele dissesse: eu já dei o terreno e tenho dado as sementes. Ele já nos deu as dádivas preciosas e grandiosas. E agora Ele nos chama à ação. E aí Ele diz o seguinte no versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, toda a vossa determinação, o que é que nós temos que fazer? Associai com a vossa fé a virtude. Por isso mesmo, porque somos quem somos, devemos diligentemente associar com a nossa fé. Nós já temos a fé salvífica, a fé que nos une às dádivas preciosas que há em Cristo Jesus. Mas Ele nos chama a suprir, a fornecer, a abastecer, a acrescentar esta fé. A palavra que está aqui no versículo de número 5, quando ele diz assim, associai. A palavra associar aqui, ela aponta para a ideia de adornar. Então ele diz, embeleze, adorne a sua fé com estas virtudes. E ele vai citar as virtudes, 7 virtudes que são citadas aqui, que devem trazer beleza para a nossa espiritualidade, para a nossa vida cristã. Veja, meus amados irmãos, a partir do versículo 5, associai com a vossa fé a virtude. O que é virtude? É poder moral, é energia moral, é vigor, é atividade da alma, é uma fé viva, é uma fé ativa, é uma fé vigorosa. Então ele está dizendo, olha, porque Deus já tem te concedido todas estas dádivas, supra, forneça, abasteça a sua fé com virtude, com vigor, com atividade. Livre-se da passividade doentia. É um chamado à ação, é um chamado a aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede para crescermos. Somos chamados a agir, somos chamados a desenvolver a nossa espiritualidade. Mas observe que ele continua. Ele diz assim: a virtude, com a virtude o conhecimento. Ele diz, vá associando a sua fé, vá acrescentando a fé. Virtude, mas não basta virtude, não basta energia, não basta vigor, é preciso conhecimento, discernimento,
entendimento. A palavra conhecer aponta para estas ideias: discernir, entender, ser alguém esclarecido, que as minhas atividades sejam controladas pelo entendimento. Veja o que ele vai mostrando nos irmãos, a necessidade de acrescentarmos à fé a virtude e o conhecimento das Escrituras. É exatamente como está propondo a temática das festividades da igreja. É luz na mente e fogo no coração. Não basta apenas o fogo do coração, o vigor e o entusiasmo. É preciso entendimento, é preciso crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E este crescimento no entendimento, no conhecimento, acontece através das Escrituras. É por meio da palavra que nós somos edificados. É por meio da palavra que nós alcançamos maturidade e desenvolvimento espiritual. Isso é ilustrado, meus irmãos, pela vida do próprio Pedro. Pedro está falando aqui por experiência própria, porque Pedro inicialmente era um homem de muito vigor, ele era um homem muito impulsivo. Nós lemos os evangelhos e percebemos Pedro, que é este homem impulsivo, cheio de vigor, cheio de atividade. Mas ele aprendeu que não basta apenas o vigor, o entusiasmo, é preciso discernimento, é preciso entendimento, é preciso maturidade. Por isso que Pedro está dizendo: associe a sua fé, virtude, vigor, entusiasmo, mas a sua fé, a virtude, precisa ser acrescentada também o conhecimento. Ele continua no versículo de número 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Outra versão diz temperança, autocontrole, vigilância, autodisciplina. Apesar de salvo, ainda lutamos com desejos pecaminosos. Portanto, o apóstolo Pedro nos incentiva, por intermédio dessa palavra, a agirmos de maneira ativa, associando, adornando a fé salvífica ao domínio próprio. Precisamos, como Paulo diz em Romanos 8:13, mortificar os feitos do corpo, mortificar os desejos pecaminosos e vencermos na luta contra o pecado e contra o diabo. Mas, meus amados irmãos, ele continua no versículo de número 6, dizendo a quarta virtude: com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Perseverar é resistir, perseverar é desenvolver paciência. E toda essa situação pode ser ilustrada pela vida do próprio Pedro, porque o apóstolo Pedro, irmãos, era um homem de fortes declarações. Pedro era um homem de fortes declarações. Nós vemos isso quando lemos os evangelhos. Mas na hora, muitas vezes, como se diz, na hora H ele retrocedia, ele negava. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Você vai ficar com o conjunto coral Sarah Calley, que por sinal nesse próximo domingo estará apresentando a celebração do 40º aniversário deste conjunto coral.
e suave é Cristo chamando, chama por ti e por